Oi, oi. Vamos falar mais um pouco hoje sobre Urano. Tem algumas curiosidades e algumas informações que são importantes para poder a gente entender o seu funcionamento. O que Urano representa na astrologia? Qual parte da nossa realidade é Urano? Urano ele vai representar tudo que é inovação, tudo que é tecnologia. Por isso que ele é regente de Aquário. Eles se comunicam de uma forma bem semelhante. A diferença de um signo para um planeta é que o planeta vai representar uma função psicológica dentro da gente, um personagem dentro da gente, e o signo vai representar como aquele personagem funciona. Basicamente isso. Então, como a gente já viu até aqui, Urano é o deus da criação primordial. Ele é o deus do firmamento, é aquele que gerava criações e figuras e criaturas completamente indistintas e estranhas e diferentes e inovadoras. Esse é o nosso lado Urano. Urano foi descoberto no ano de 1781. Se a astrologia tem mais de 5.000 anos, Urano tem menos de 300. Urano é muito novo. No período em que Urano foi descoberto, a primeira revolução industrial estava acontecendo. Ou seja, naquele período, a gente já estava passando por reformulações sociais. Isso tudo representa Urano, tudo representa Aquário. A insatisfação das pessoas com o sistema e a necessidade do progresso. Isso é Urano, isso é Aquário. Pouco depois, em 1789, a Revolução Francesa começou. Liberté, égalité, fraternité. Liberdade, igualdade, fraternidade. Aquário, Aquário e Aquário. Tudo que tem a ver com reformas do sistema devido à insatisfação coletiva, isso é Aquário. Quem nos instiga a revolução é o simbolismo de Urano. Então Urano vai representar o nosso lado que está insatisfeito, que não gosta de regras. Basicamente isso. No nosso mapa ele vai estar numa casa. Naquela área da vida a gente não vai gostar muito das regras. É simples de interpretar, mas é muito mais profundo que isso. Uma curiosidade sobre Urano a nível astronômico é que ele gira deitado. Enquanto todos os outros planetas giram assim, ou um pouco inclinados, Urano gira assim. Então veja só que curioso, o próprio planeta que representa a revolução, ele também é revolucionário na sua própria órbita no nosso sistema. Ele gira em torno do Sol, como todos os outros, mas ele não gira assim. A rotação dele tem cerca de 98 graus de inclinação. Então ele é o diferentão dos céus. Por isso que a gente entende que Aquário é relacionado ao Urano, que é relacionado ao diferente, que é relacionado ao criativo, que é relacionado a tudo que é novo e inovador. Assim a gente vai ilustrando o signo. Urano pode ser visto como o nosso lado bufão, o nosso lado bobo da corte, o nosso lado que não gosta de regras, que não gosta que alguém diga o que fazer, que não gosta que alguém diga como tem que ser as coisas. Então Urano é o nosso lado que não leva a vida tão a sério. Por quê? Porque a vida deve ser levada na brincadeira? Não. Porque de alguma forma a leveza do elemento ar, representado por Aquário, também deve ser considerada. Se a vida nos traz infinitas possibilidades de criação, por que a gente vai se limitar e se fechar num tabu, num moralismo que tem que ser assim e não pode ser diferente disso? O nosso lado Urano não vai aceitar. Em alguma área da vida a gente não vai aceitar esses tipos de regras. A gente vai ser ali o bobo da corte, o bufão, o palhaço, o louco, aquele que transgride, aquele que não aceita as coisas como são impostas. Ele poderia ser visto também como o nosso lado coringa, o louco, porém com muita sanidade. Essa loucura que a gente fala de Urano, do nosso lado Aquário, ela tem muito mais a ver com uma insatisfação. Às vezes as coisas estão tão erradas, tão tortas, tão involutivas, tão atrasadas, tão antiquadas, que quando a gente se revolta contra isso, a gente parece louco. A gente parece querer fugir da realidade, mas na verdade a gente só quer transformá-la mesmo. Antes de Urano ser descoberto, ou seja, antes de 1781, a gente só tinha a visão e a compreensão até Saturno. Então os antigos astrólogos associavam Saturno como nosso limite. Saturno ele ainda representa o nosso limite porque ele representa o nosso tempo, o linear, essa percepção que a gente tem do dia e das horas.
Urano, ele representa um planeta transpessoal ou transsaturnino. Ele vem depois de Saturno. Por que ele é transpessoal? Porque ele não vai falar de coisas pessoais da nossa vida. A gente já está lidando com questões coletivas. Então, o signo do qual Urano se encontra é compartilhado por uma geração. Ele fica 7 anos em cada signo e leva 84 anos para poder dar uma volta em torno do Sol. Então, mais ou menos quando a gente tiver 84 anos, se a gente durar até lá, a gente vai estar passando por uma revolução de Urano. Ele vai estar voltando para o ponto onde ele iniciou a sua jornada na nossa vida. Justamente por ele ser um planeta transpessoal, ele não representa uma questão pessoal, representa uma questão coletiva, mas a nível pessoal, o signo do qual ele se encontra não necessariamente terá um impacto na nossa vida pessoal, mas a casa, a área da vida onde ele aparece, nos tornará os rebeldes, os infratores, aqueles que não aceitam as regras, como eu disse até aqui. Então, de alguma forma, a gente não vai escapar dessa rebeldia. Todo mundo é rebelde em algum ponto, em alguma área. Por exemplo, Mercúrio vai falar da nossa mente, o Sol vai falar da nossa jornada, a Lua vai falar da nossa família, do nosso corpo emocional. Urano, ele vai falar da nossa mente universal. O que seria essa mente universal? Vamos imaginar Urano como a atmosfera, como a estratosfera, tudo aquilo que nos cerca, o mesmo ar que nós compartilhamos. Isso é Urano. Então é como se Urano fosse a mente do sagrado, vamos colocar dessa forma, a mente de Deus. A gente está conectado a essa mente transpessoal, a gente está conectado a essa mente universal. Quando a gente recebe uma ideia, como eu já disse até aqui, a gente não pensou aquela ideia, a gente recebeu, ela veio, ela brotou. E nisso eu trouxe 2 exemplos a respeito da ideia. Quando a gente vai estudar sobre a invenção do primeiro avião, a gente encontra 2 informações. Uma delas diz que o avião foi inventado por Santos Dumont, aqui do Brasil. A outra informação nos diz que o avião foi inventado por 2 irmãos norte-americanos. E a invenção dos 2, ela aconteceu em períodos curtos, em diferença de tempo muito curtas. Então existem algumas controvérsias que dizem que o descobrimento do avião veio de Santos Dumont e que o descobrimento do avião veio desses irmãos norte-americanos. Ambos, porque eles estavam conectados com a mente universal e receberam essa ideia. Esse é o significado astrológico de Urano. A mesma coisa aconteceu em relação à invenção do telefone. E veja só, quando a gente fala de invenção, quando a gente fala de coisas novas, não antes criadas, a gente está falando de Urano. A gente está falando de coisas que estão sendo colocadas na nossa realidade. Quando o telefone foi inventado, disseram que a criação, a ideia veio de Alexander Graham Bell. Porém, naquela época, num intervalo relativamente curto de tempo, um italiano chamado Antonio Meucci também teve a ideia de criar o telefone, ou seja, conexão com a mente universal, conexão com as ideias recebidas do sagrado. Isso é Urano. Uma forma mais atual da gente ver Urano, além de todas as tecnologias criadas o tempo todo e a inovação constante, é a internet. Então, na internet a gente está conectado com outras pessoas de forma impessoal, a gente assiste a vida de outras pessoas que nem sabem que a gente existe, e isso tudo representa Urano. Isso tudo representa essa mente universal que nos conecta. Então veja só, a internet é a tecnologia. Há alguns anos ela era a inovação da era. Hoje em dia ela continua sendo inovadora e sempre em progresso. Ou seja, por mais que já exista uma estrutura para a internet, então de alguma forma essa estrutura vai representar Capricórnio, ela está sempre em progresso, trazendo inovações, Aquário. Então a gente tem essa transição o tempo todo. Se torna algo sólido e inova. Então quando a gente fala da internet, a gente está falando dessa interconexão com a mente universal. Você vai ler coisas sobre outro país de uma forma extremamente impessoal, você terá informações sobre outras pessoas, outras questões completamente distantes a nível físico daquele local. Isso tudo é traduzido, mais uma vez, como Urano.
Então, como a gente fala das tecnologias, das invenções, do progresso, isso tudo em algum momento foi uma certa utopia. Quem imaginaria 300 anos atrás inventarem um avião, um objeto de metal extremamente pesado que voa? Então, naquela época era apenas uma utopia, uma visão que sequer passava pela mente das pessoas. Porém, à medida que essas visões, que essas ideias vão sendo entregues a determinadas pessoas, elas vão sendo experimentadas. E à medida que elas vão sendo experimentadas, o que não serve vai sendo descartado, e esses experimentos e essas experiências vão se tornando ciência. Porém, para poder você fazer ciência, você tem que quebrar as regras. Se você for sempre se manter no que já existe, apenas o que já existe ficará criado. Então, quando você quebra as regras, quando você começa os seus experimentos, você de alguma forma está se abrindo para poder ver até que ponto aquilo é funcional ou não. Aí a gente volta mais uma vez em Urano, do qual representa o Deus da criação primordial, o Deus do firmamento, onde ele criava os filhos de forma indefinida. Então, o nosso lado Urano, ele é tão inovador, porque ele está tão conectado com as infinitas ideias, que de alguma forma ele pode se mostrar como insatisfeito. E não uma insatisfação apenas a nível de frustração, mas uma insatisfação no sentido de que dá sempre para inovar, dá sempre para poder quebrar as regras atuais, dá sempre para a gente poder ir além e criar novidades, coisas novas, novidades o tempo todo. Então Urano vai representar esse estímulo infinito que a gente recebe para poder a gente continuar o nosso progresso. A nossa mente vai recebendo essa carga. Porém, Urano vai aparecer em alguma área da sua vida localizada dentro do seu mapa. Se ele estiver em contato com algum outro planeta, ele vai trazer tudo isso que a gente falou até aqui para a função que aquele outro planeta representa. Por exemplo, se você tem Urano com Vênus, toda essa rebelião, toda essa inovação, ela estará relacionada com os seus valores pessoais e com os seus relacionamentos. E por aí vai. Quando a gente pega para poder estudar cada símbolo, a gente foca só no símbolo, mas o objetivo é a gente sintetizar todos eles. E quando a gente faz essa síntese de todos eles, a gente faz uma leitura multiparadoxal. Vamos falar disso agora.